Ah, não chora, não foi nada. Não, já passou, já passou, já passou. Ai, precisa chorar por causa disso? Você já ouviu ou disse essas frases? Seja muito bem-vindo, eu sou Lorene Guarnieri, sou terapeuta, e no vídeo de hoje eu queria falar sobre esse tipo de coisa que a gente faz com os nossos filhos e que depois a gente quer que eles se abram pra gente, que a gente quer ser amigos, a gente quer saber o que está acontecendo na vida deles, principalmente se você tem filhos adolescentes, a gente quer, né, tá participando ativamente ali, porém, a gente não dá abertura para as crianças. A gente não valida aquilo que elas estão nos trazendo. Então vamos supor que seu filho caiu. E aí você, na maior boa intenção, vai lá e fala: "Ai, não foi nada". A criança caiu, às vezes machucou, tá ralado, tá doendo. E aí você: "Não, não foi nada, já passou". Ela olha e fala: "Poxa, foi sim". Claro que foi, tá doendo, eu caí, me machuquei, ou às vezes não queria porque eu caí, atrapalhou a brincadeira. E a gente menospreza, a gente minimiza aquilo que a criança tá passando. E aí a gente fala: "Ai, precisa chorar por causa disso? É uma besteira". Tá, é uma besteira pra você, mas pra criança não. E essas pequenas frases e comportamentos que a gente vai tendo, vai mostrando pra criança que aquilo que ela está sentindo não é importante, não é válido, ou que você não entende. E aí ela fala: "Poxa, minha mãe nunca valida aquilo que eu falo não é importante para ela, ela não entende. Eu caí, me machuquei, como que ela tá falando que não é nada?" Ou, acabei de ter uma briga aqui, o amiguinho pegou meu brinquedo, eu quero meu brinquedo, e o amigo pegou, e aí eu tô chorando porque eu tô bravo, e a minha mãe vem e fala: "Precisa chorar por causa disso?" Minha mãe não entende. E aí com isso a criança vai fazendo o quê? Ela vai se calando. Ela deixa de falar aquilo que ela tá sentindo, aquilo que tá acontecendo. Por quê? Eu vou falar por quê. Ninguém me entende mesmo, ninguém valida. E aí a criança vai crescendo e vai falando cada vez menos. E aí, quando se torna adolescente, a gente fala: "Ai, conta pra mim o que tá acontecendo". Mas essa criança não vai falar mais. Esse adolescente não vai falar. Principalmente quando... E aí me coloco nesse lugar também, viu, gente? Ele vem trazer, né? A criança vem trazer uma demanda, uma queixa, e a gente fala: "Ah, tá vendo? Lembra que eu te falei? Se você tivesse feito aquilo que eu te falei, isso não estava acontecendo. Se você..." A gente logo traz uma lição de moral, um julgamento ou um ensinamento perante aquilo que ele está nos trazendo, quando no fato, de verdade, ele só queria falar. Ele só queria falar. E talvez depois perguntar: "Mãe, o que você acha que eu faço?" Mas enquanto não vier essa frase, "O que você acha que eu faço?", não fale nada, só ouça. E quando o seu filho cair, se machucar, chorar, fizer uma birra, tiver uma reação que pra você tá desproporcional, não tente entender nem se colocar no lugar da criança, porque a gente é adulto, a gente não vai conseguir. Só olhe, só acolha. Então a criança se machucou, tá fazendo um escândalo, chorando, você... Machucou, né? Nossa, dói mesmo. Você acredita? Quando a mamãe era criança, eu já caí, eu sei, tá doendo. Ou, está doendo, mas vamos lá, a gente precisa cuidar disso, a gente vai ter que lavar. Ou então pergunte: "Por que você está chorando?" Está chorando, em vez de você falar, né? "Por que você está chorando? Precisa chorar por causa disso?" O que você está sentindo? Por que você está chorando? E aí a criança vai só falar. Eu vou contar pra vocês, esses dias, meu marido tava ali conversando com a minha filha e ele pediu, ou ele falou pra ela fazer alguma coisa, ela não fez, e aí ele falou um pouco mais enérgico com ela, e ela saiu e foi pra lá chorar. 6 anos. Eu não achei que ele foi grosseiro com ela, eu achei que ele foi duro ali no falar, ele não foi manso, mas também não achei que ele foi extremamente grosseiro, nada. Porém, ela achou. E aí, quando eu fui até ela, e ela tava chorando, eu falei: "Por que você tá chorando?" "Ah, porque o papai foi grosseiro comigo." Eu falei: "Você achou que ele foi grosseiro?" "Eu achei." "Eu não achei, mas ela achou."
E é isso que importa, é como ela recebeu, como ela se sentiu, não como ele ou como eu achei. E aí eu conversei com ela, falei, filha, então vamos conversar. Vai lá, vamos conversar com o papai, falar que você se sentiu, que você achou que ele foi grosseiro, vamos entender ali a situação. A gente conversou, eu falei, ele te pediu uma coisa, você não fez, por isso que ele precisou ser um pouco mais enérgico, mas se você se sentiu assim, a gente precisa falar sobre isso. Então você valida aquilo que a criança está te trazendo, você valida aquele sentimento, não necessariamente dando razão para a criança, que foi o que eu falei nesse caso. Falei, você também não colaborou, você não obedeceu, você não fez o que ele estava te pedindo, por isso que ele precisou falar num tom mais alto, num tom mais forte. Mas se você se sentiu agredida, vamos conversar sobre isso. E é só isso. Por quê? Porque eu quero que ela sempre fale, que ela se sinta à vontade para falar daquilo que ela está sentindo ou como ela se sentiu perante as relações. E algumas crianças são mais falantes e têm esse hábito de falar, outras não. Então é importante que a gente dê essa liberdade até para aquela que não fala começar a falar e trazer aquilo que ela está sentindo, como ela está se sentindo. Porque quando uma amiga vem, um amigo vem e fala, estou me sentindo tão mal e nananã, a gente costuma ouvir. Quando acontece uma briga de família, a gente ouve, a gente não menospreza, fala, precisa brigar por causa disso, precisa chorar por causa disso, que nada a ver, para de chorar. A gente não costuma fazer isso com adultos. Então por que a gente faz com as crianças? E é aí que as crianças vão também construindo a autoestima delas. Do tipo, minha mãe se importa com aquilo que eu sinto. Minha mãe se importa com aquilo que eu penso, com aquilo que eu estou trazendo. Minha mãe, meu pai, seja lá, o cuidador. Isso ajuda a construir uma autoestima forte, de se validar. Aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto é importante. As pessoas que estão comigo se importam com isso. E lembrando, eu não estou dizendo para você dar razão ou concordar com tudo que a criança está trazendo. É importante direcionar, explicar a situação, mas sempre validando o que ela está sentindo. Então, não quero mais comer. Você está satisfeito? Ok, não precisa. Valida, pergunta, dá opções. Sempre mantendo, claro, a autoridade do adulto ali. Você é o adulto ali, você precisa falar. Então, valide. Se você quer ser amigo do seu filho, valide aquilo que ele está falando. Dê ouvidos para aquilo que ele está te trazendo. Porque é isso que vai construir uma relação, uma ligação, uma intimidade entre vocês e que vai levar aí pro resto da vida. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e envia para mais papais e mamães que precisam saber disso. Um super beijo e até o próximo vídeo.